Peça e receberás. Seja grato e receberás mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, que teve um longo recesso. Gigi gripadinha, fiquei afônica, não tinha voz para conversar com vocês. Agora eu tô voltando, aos pouquinhos. Embora não tenha parado de trabalhar, mas não tinha voz para fazer live. Ainda não estou com uma voz, né, muito plena. Longe disso, mas muita saudade de estar aqui com vocês, né? Com esse tema maravilhoso, peça e receberás. Seja grato e receberás mais. Gente, esse tema é um tema assim que me traz muita alegria, muito bem, muita... A minha alma fica assim plena, né? Quando se fala de gratidão. Eu digo o seguinte, gratidão é um estado de ser. Quem é grato transborda gratidão naturalmente no seu ser por tudo que recebe. E nós recebemos muito, né? Vida plena, saúde, respiramos, né? Estamos vivos em corpo físico para que a gente possa expandir verdadeiramente. Nós temos todos os recursos disponíveis, né? Nós estamos vivendo um momento, a era da fartura e da prosperidade, mas aonde também um volume de pessoas gigantesco, muita gente vivendo em plena escassez. E o melhor disso tudo é a gente poder perceber claramente que a escassez está dentro. Está dentro da gente. E quando você realmente percebe que você não está tendo uma vida plena, rica, próspera, abundante, né? O motivo disso é apenas você mesmo. Você não está pedindo o suficiente e também não está, vamos dizer, vivendo em plenitude o seu receber. Nós fomos desligados desde a infância no nosso receber. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando. O tema da nossa live agora é peça e receberás. Seja grato e receberás mais. Então, meus amores, Gigi com essa voz assim um pouco estranha. Não tô com a voz plena, mas vamos que vamos. Se eu der alguma tossida aqui durante a nossa live, por favor, não reparem. Pois é, eu estou aqui por conta dessa saudade que eu também sinto. Muita falta. Porque a voz ainda não tá longe, né? Ainda de estar restabelecida. Eu fiquei muito afônica, sabe? Eu continuei trabalhando, trabalhei normalmente. Estou trabalhando e atendendo normalmente. No início da semana, eu atendi, assim, cliente, assim, quase que sem voz. Mas eu falei, vou atender. E a gente vai descobrindo no nosso dia a dia que, no meu caso, que eu trabalho, né, com toda essa espiritualidade, toda essa expansão de consciência, quanto mais a gente insiste em trabalhar, mais a gente expande, melhor, mais rápido a gente se restabelece, mais rápido a faxina acontece, mais rápido tudo, todos os sintomas vão se exonerando e principalmente aquilo que está aqui na nossa mente, que está nos adoecendo, no nosso campo energético, vibratório, fica mais fácil de liberar, porque a gente está mais fragilizado. E na fragilidade, a gente tem um olhar, tem mais tempo, tem um silêncio maior para ver aonde que tem que mexer. E o nosso corpo, os nossos corpos, no momento de um adoecimento desse, o que ele está fazendo?
ele tá pondo para fora um monte de coisa, conteúdos que a gente nem imagina, nem sonha, que tá lá no fundinho do porão, né? E aquilo é igual sal de fruta eno, sabe? Você joga na água, borbulha, e aí aquilo começa a sair. E no meu caso, eu tenho uma resistência muito grande a adoecer. E eu tenho olhado para isso, procurado mudar esse ponto de vista e perceber que às vezes o corpo exige uma movimentação mais profunda, né? E o que às vezes aparece para nós como adoecimento é o nosso corpo efervescendo, né? Liberando as inhacas. Eu tenho observado tudo isso, porque exatamente no momento onde eu estou me propondo a romper muitas barreiras, estou trabalhando na mudança de pontos de vista profundos meus, para me poder transformar a minha realidade, como tem sido a proposta, né, do meu caminhar, e esse adoecimento, né, um seguido do outro, né, uma gripe viral muito forte no início, depois uma outra gripe menos potente, mas que pegou a garganta, pegou isso aqui, ó, a garganta, né, o centro aqui de potência e poder, né? Então, se havia algum ainda tem ponto de vista, a gente está sempre liberando, mas a resistência muitas vezes de colocar a voz no mundo, né? Eu acho que muita coisa foi rompida nesse adoecimento. Eu fiquei, gente, afônica, assim, sem voz, quase nenhuma, assim. Eu tô falando, assim, com metade da minha voz, né? Porque metade sai, metade pra cima tá bloqueado. Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá entrando. Que delícia, saudades de vocês. O tema da nossa live hoje é peça e receberás. Seja grato e receberás mais. Vamos deixar de ser filho ingrato? Né? Os filhos do universo, né? Giselda vai começar a ficar poética de novo daqui a pouco, quer ver? Pois é, querida, obrigada. Tô melhorando bastante. Não tanto quanto eu gostaria, né? Mas você vê que a voz tá... Mas é assim, foi só daqui pra cima, né? E muita tosse. Mas uma tosse que eu falei, gente, da onde que sai uma coisa dessa? Parece aquela tosse que vem lá da alma. Eu falei, coisa horrível. E eu odeio tosse. Olha, tudo que eu evito, tudo que eu não gosto, todos os pontos de vista que eu tenho sobre adoecer, né? Eu tô sendo desafiada. Mudar os pontos de vista, ter um outro olhar, né? E eu tô sendo desafiada em várias áreas da minha vida. Várias áreas. E tô olhando para tudo isso, procurando diminuir a minha resistência. Porque peça e receberás. Tenho pedido tanto, né? Por uma transformação de caminho, por uma expansão. E voltei a fazer umas perguntinhas um pouco assim, estratégicas, né? Mais assiduamente, tudo. Tô com umas perguntas aí que são bomba. Bomba atômica pura. E vamos que vamos. E perguntando muito, né? Novamente, Terra, como posso ser mais contribuição para você? E a proposta que veio muito claramente, tem vindo para mim, é a de que eu me movimente, eu caminhe, né? Eu me desloque em outros lugares, para estar com pessoas, fazer classes. Voltei, Gigi voltou com a certificação internacional de barras de Access Consciousness,
Então, a partir de agora, volto a dar classes de barras, de Access Consciousness. E para poder assim fazer uma inauguração maravilhosa, que já começa assim com todos os focos, eu já vou direto para Florianópolis. Dia 14 eu estou embarcando para lá. Fica até o dia 19. Vou dar classe de barras e outras coisitas mais, né? Vou dar atendimentos individuais e já estou assim percebendo um movimento da possibilidade de fazer um movimento com algumas pessoas que escolherem estar comigo pessoalmente, um movimento mais aprofundado, né? Fazer uma imersão comigo. Então, assim, a princípio, eu não olhei as datas, né? Mas eu vou divulgar tudo bonitinho. No sábado eu vou dar uma classe de barras e no domingo eu vou fazer provavelmente esse movimento, né? Para integração do ser, uma coisa mais, um trabalho mais profundo. Pois é, Bianca. Seja muito bem-vinda. Tem várias pessoas já que estão no privado conversando comigo, né? Se colocando interessadas e tudo, tanto na classe de barras quanto nesse movimento. E durante a semana, que eu chego no dia 14, aí tem 15, 16, 17, né? Eu vou... Aliás, eu acho que... Peraí, na realidade eu tô indo no dia 13. Eu tenho que olhar. Eu acho que dia 14 eu já tô atendendo. Já tô com cliente marcado dia 14. Então, durante a semana, eu vou atender as pessoas de forma individual. E o meu trabalho, eu estou me dispondo, mudando os pontos de vista, eu estou me dispondo a trabalhar também a nível energético, né, a pessoa como um todo. A pessoa deitar na maca e ela receber um tratamento, né, bastante profundo. E aí é a energia que se requer, porque eu tenho inúmeras ferramentas técnicas para trabalhar fisicamente, tocando o corpo da pessoa e trabalhando energeticamente. E é isso que eu vou fazer também. Então, o tema é o que eu falo para vocês da expansão, da transformação. Eu tenho muito ponto de vista, sempre tive muito ponto de vista com relação a trabalhar o corpo das pessoas presencialmente. E as minhas habilidades são bastante interessantes, né? Nesse sentido. Então, eu agora me propus... estou recebendo essa oportunidade, pedindo ao universo, Terra, como posso ser mais contribuição? Puxa vida, tem alguém gritando aqui. Vamos ver, será que é alguém assim, algo que às vezes é uma entrega aqui na porta? Não, não é. Porque tem muita gente que vem entregar as coisas aqui e a campainha não funciona. Aí, ó, a tosse. Então, assim, fazendo um trabalho interno comigo muito grande, mudança de ponto de vista. E, Terra, como posso contribuir mais com você? Então, esse projeto, né, de caminhos para a consciência tem que incluir, obviamente, caminhos para a integração da consciência corporal. Então, todo esse movimento que eu tenho feito de atender online, ele continua. Porém, agora eu tenho uma proposta também de atendimento presencial. As pessoas, obviamente, a minha proposta é que pessoas que estão atendendo comigo somente online, né, procurem, né,
fazer, se possível, atendimentos presenciais comigo. Porque não é só o corpo, né? É o estado energético vibratório da presença, de estarmos juntos desenvolvendo um trabalho. Então, eu hoje me peguei, né, de manhã, falei, puxa vida, o que eu vou falar nessa live, né, nesse retorno, que eu fiquei tantos dias ausente e tudo. Aí eu peguei esse tema, né, peça e receberás, seja grato e receberás mais. Então, eu estou sendo muito grata a essa nova, essa expansão, essa nova oportunidade. Dentro do... tenho tido uma resistência muito grande a receber do corpo, a perceber que o meu trabalho deve ser também, né, aplicado ao corpo. Então, esse ano, a proposta é retornar presencial também. E para isso, eu também estou me organizando de forma prática, inclusive aqui na minha chácara, com uma construção, né, um espaço já para poder receber e aí para frente outras coisas virão. Porque eu estou muito próxima a São Paulo, né? Estou estrategicamente, da minha chácara até o aeroporto de Viracopos, dá 20 minutos de carro com calma. Eu estou no quintal aqui. O Viracopos está aqui no meu, né? Quase que no meu quintal. Então, o estudo é muito estratégico e a proposta inicial minha era de fazer presencial. Houve uma ruptura, um rompimento em 2020. Eu mudei a trajetória, falei, não vou ficar. Aí eu entrei assim, fui para o outro extremo, mas agora é só online. E eu entrei num ponto de vista que tinha que ser só online, que eu não tinha que tá com os corpos presentes. Agora eu estou retomando. E o meu corpo, eu acredito, percebo que ele está se liberando, né? Coisas, crenças, energias que estão assim, estavam aprofundadas no meu ser. Para me poder estar presente com as pessoas e poder trabalhar. E principalmente trabalhar o ponto de vista de adoecimento, de desconforto, de tolerância. O meu termômetro social, ele é um pouco baixo. Embora eu tenha uma certa paciência já desenvolvida, né? Então, o estudo é um trabalho de lapidação, né? E de expansão do meu ser. Estando, né, ocupando esse avatarzinho aqui maravilhoso, que teve esses dias tão dodói, que está se restabelecendo. A minha impaciência, a minha falta de tolerância, né, com o adoecimento do meu corpo. E aí eu estou olhando para tudo isso, estou procurando mudar o ponto de vista e olhar para tudo isso como um processo. Com algumas pessoas assim, bastante adultas da consciência me disseram isso. Logo no final do mês passado, no início desse mês, me disseram muito, falaram assim, olha para tudo isso, olha para o seu corpo, né? Teve uma pessoa que me disse uma coisa que reverbera até hoje. Falou, será que você está doente ou o seu corpo está em ebulição? E realmente, não bastou uma única ebulição, eu tive que ter outra. Fui para a praia e de lá mesmo eu já voltei com outra ebulição. Eu falei, mas eita fervura que não para, né? Haja fervura, né? Eu fico rindo. Mas eu tenho procurado mudar o meu humor, né? Com relação a isso, porque realmente eu fico muito aborrecida.
confesso para vocês que isso é uma característica desde a minha tenra infância. A minha mãe falava comigo assim, Giselda, eu prefiro... Ela falava não sei o que, eu prefiro fazer não sei o que era bem chato de fazer, do que tratar você doente. Porque eu ficava muito intolerante, aborrecida. O desconforto físico, eu atribuo muito à minha percepção, ela é muito expandida. Tudo para mim é muito grande, sabe? A minha psicóloga lá atrás, ela falava, sua lente de aumento, eu não esqueço disso. O dia que eu tô muito assim, eu falo, Giselda, menos. Pega essa lente de aumento, diminui. Né? Eu sempre tive uma lente de aumento muito grande e as percepções físicas me dão um desconforto muito grande. Quando, né, algo não está funcionando, o corpo está em ebulição, né? E esse ponto de vista, esse desconforto... mas eu quando era criança, eu chamava minha mãe sem parar, eu reclamava o tempo todo, era um negócio horrível. Hoje eu me vejo no mesmo nível de intolerância. E eu falei, puxa vida, já tá na hora, né? Tá na hora, vamos transformar isso, vamos parar com essa bobagem, vamos parar de brigar com a realidade, né? Que a gente sabe de todo esse trabalho de contaminação que é feita, né, pelos chemtrails e eu como homeopata, eu reconheço a intensidade viral do adoecimento, eu reconheço claramente e eu sei exatamente o quanto... Gente, vocês não têm noção. O quanto que está sendo trabalhado em laboratório a agressividade da atuação viral desses adoecimentos, né? Espalhados para que, né, realmente as pessoas adoeçam. Então, assim, um nível de adoecimento muito exacerbado, as pessoas, né? E a gente eu tenho que fazer muito interessante ponto de vista e ter consciência, né? Mas sem julgamento, de que estão realmente derramando, né, todas as pragas do Egito sobre as pessoas para que a população seja subtraída. E tá tudo certo, mas isso no fundo da alma, isso por mais que eu trabalhe e elabore, isso gera um desconforto, né, muito grande tudo. Mas vamos que vamos trabalhando esses pontos de vista de julgamento sobre tudo isso. Não que a gente não possa ter consciência. Essa consciência do que está acontecendo não é ponto de vista, é só consciência. Agora, o que eu faço com isso, a forma como eu recebo isso, a forma como eu lido com isso, é problema meu, é situação minha. E os pontos de vista, se eles estão desarmônicos, eu vou criar também situações desarmônicas. Então, meu corpo está atualizando um monte de coisa aí. Brindar vocês com minha água de coco maravilhosa. Gente, água de coco para mim é uma coisa que... Gigi tá dependente. Qual que é a sua dependência, Gisele, da água de coco? Ainda mais que esse tipo de adoecimento, pelo menos no meu corpo, ele dá uma secura muito grande. E só a água de coco que eu sinto hidratada. Então, tomando muita água de coco, indo ao supermercado, água de coco, água de coco, água de coco, e vamos que vamos. Então, meus amores, peça e receberás. Seja grato e receberás mais. Então, o estado de gratidão é muito... a proposta é que ele seja muito profundo e verdadeiro. Porque quando a sua alma está grata pela experiência, por tudo que você está vivendo, por tudo mesmo, inclusive pelos perrengues, inclusive porque tudo faz parte. Então,
na homeopatia, por exemplo, a gente sabe, foi estudado profundamente. Hahnemann foi assim, ele era um gênio, né, gente? Ele é um gênio, né? Que ele vive ainda, né? A gente sabe que aquelas doenças infantis que a gente tinha, sarampo, né, catapora, aquelas doencinhas da infância, aqueles adoecimentos eram necessários para que o nosso sistema imunológico se adequasse e mudasse de fase. A gente estuda isso, né, na homeopatia. Então, dentro da grade curricular tem muito estudo sobre vários assuntos, e esse era um deles. Eu tive os adoecimentos, eu ainda peguei a fase, eu sou de 62, amores, estou com 62, olha que lindo. Nasci em 62, estou com 62 anos. Eu sou da época que eu tive... Meu pai estava doido para eu ter logo, não sei o que era escarlatina. Não tem que ter logo porque quando ela estiver adulta, grávida, ela não pode ter. Tinha uns... E punha até perto de uma criança que tivesse, a mentalidade era outra. Aí a gente tinha aquele adoecimento e saía segundo Hahnemann, saíamos extremamente, potentemente com o nosso sistema imunológico pronto para a vida adulta. E o que fizeram agora, né? Então vão aplicando, né, inúmeras imunizantes, né, para poder adormecer e fazer outras coisas no corpo, né, para que a pessoa não tenha esse sistema imunológico aguerrido, né, assim, pronto para responder. Então estão enfraquecendo a própria raça, mutagenando várias... O laboratório está a todo vapor e os imunizantes estão vindo assim de uma forma cruelmente elaborados para poder mutar e subtrair. E vamos que vamos, né? Vamos continuar e cada um com seu ponto de vista. Tá tudo certo, escolhendo, né? Permitindo que seus filhos sejam, né? Estejam nessa roda viva aí. E vamos que vamos. Então, assim, a alma da gente vai assistindo tudo isso, vai vendo tudo isso. Os inúmeros clientes que eu atendo, eles são muitos, gente, é muita gente. E tem algumas situações que elas são presentes, vivamente presentes, né? Situações dramáticas de vida, de saúde física, de jovens, com situações bastante dolorosas. E a única pergunta que eu faço, quando começou tal ano, em tal momento, em tal ano, em tal mês, o que aconteceu próximo a isso? O que você fez? A própria pessoa, a gente vai trazendo, e a pessoa vai trazendo a consciência de que ela foi imunizada naquele momento e que todo aquele adoecimento vem à tona. Não quer dizer que a pessoa esteja condenada, mas ela tem que agora fazer, né? Ela pode escolher fazer um movimento de desintoxicação que é necessário, muito necessário. E para nós que estamos, assim, não é que a gente escolheu estar mais consciente, é muito duro para nossa alma, né? Ver pessoas próximas, queridas, né? Fazendo as suas escolhas. E tá tudo certo. Então, isso é um exercício de consciência gigantesco. Que cada um faça, né? Olha os cabelinhos da Gigi. Que cada um faça as suas escolhas. É duro, não é fácil, mas vamos caminhando
né, num espaço de consciência e pedindo para o universo mais clareza, mais consciência, mais clareza, mais consciência, para que eu possa trilhar essa trajetória, esse caminho, permitindo que as consciências, que os outros seres façam as suas escolhas de uma forma livre e que eu possa, que eu permita isso e que eu entre em vulnerabilidade e pare de querer controlar tudo e todos, salvar o mundo. Então, assim, um trabalho interno que eu faço comigo e com vários clientes é essa necessidade, a liberação dessa necessidade de ser um curador universal, de salvar todo mundo. Que a gente, o humanoide adora salvar, né? Ele acha que ele veio para salvar, porque ele é mais consciente, então ele tem que salvar todo mundo. Então, abrindo mão, né, desses pontos de vista, transformando tudo isso e exercendo as leis universais da consciência. É permitir que o outro faça suas escolhas, não é mesmo? E eu vou brindar a tudo isso com a minha água de coco maravilhosa. Um brinde à consciência, um brinde aos caminhos para a consciência, que a Gigi, esse mês mesmo, acho que é dia 13 meu voo. 13 ou 14, agora eu estou em dúvida. Vou ter que recorrer à passagem. Já tem mais dias que eu comprei. Então, assim, eu vou estar em Florianópolis, com classe de barras e atendimentos presenciais. E abrindo, né, esse espaço de eu pedir expansão, terra, como posso contribuir mais. Não estou pedindo, estou pedindo, né? Estou pedindo um monte de coisa, né? As possibilidades grandiosas que já estão disponíveis, que já estão aí para mim, que eu possa acessá-las. E agora, né, Gigi, aguenta firme, vamos botar o pé na estrada e vamos viajar. Então, assim, a minha proposta é que pelo menos uma vez ao mês, em cada mês, eu esteja numa localidade diferente, que eu possa estar, e também presencialmente, para quem quiser marcar horários presenciais comigo aqui em Dayatuba, do lado de Campinas, estou disponível. E para quem mora em outra cidade e tem um grupo de pessoas interessadas em fazer classe de barras, atendimentos presenciais, workshops, né? Essas possibilidades comigo, só entrar em contato que nós vamos fazer mágica junto, vamos criar essas possibilidades, né? De forma concreta e prática, para mim, né, poder me organizar para estar nos lugares presencialmente com vocês. E para isso tudo, a minha alma tem sido assim. Gente, existe uma coisa que se chama, que eu gosto de dizer, que é uma generosidade nata. Eu, como muitos de vocês que me assistem, que vão me assistir, tem essa generosidade natural. Não é ser bonzinho com o outro. As pessoas confundem. Elas acham que para ser legal, para ser aceito, para não ser maltratado, para ser incluído nessa realidade, tem que ser bonzinho. Aí a pessoa começa a ser abusada e se autoabusar. Não é isso. É a questão dessa generosidade nata, natural. Isso vem da alma. E também, eu tenho trabalhado muito, estou trazendo isso para vocês, porque eu sei que isso aqui pega para a grande maioria. Não quer dizer que eu tenho que curar o mundo, que eu tenho que colocar a bagagem do outro aqui nas minhas costas, que eu tenho que, o meu corpo tem que curar o corpo do outro necessariamente, ou eu tenho que adoecer para que o outro
seja liberto do adoecimento dele. E o que nós fazemos? A gente tranca no próprio corpo, né? Então, assim, esse trabalho de cura natural, ele não é um trabalho muito simples, um trabalho que demanda, assim, um aprofundamento de expansão de consciência. Porque existem várias situações, né? Onde o ser infinito que tem a experiência através desse avatar é um ser curador ou não, e o corpo, o veículo, né, o avatar, seja um curador ou não. E essa compreensão, esse trabalho todo, né, também uma consciência que eu quero trazer para as pessoas dentro dessa possibilidade presencial, trazer muita informação, para que elas possam entender o que acontece com o corpinho delas, dar a condição dela fazer leitura. Porque não adianta querer ficar evitando. Não adianta querer levantar barreiras de proteção, porque quando você cria proteção no conceito que nós criamos, né, aprendemos nessa realidade, essa proteção, ela vai ser uma barreira que vai ser levantada e que vai impedir que tudo chegue a você, né? Então você está protegido da vida, você tem uma barreira, você está vivendo a vida dentro de uma redoma de vidro e achando que tá lindo, maravilhoso. Aí a pessoa chega para mim e fala: Zelda, eu tô com a minha vida financeira que não tá legal, eu tô com a minha vida de relacionamento não tá bom, minha profissão também, profissional não tá legal. Aí você vai olhar, a pessoa tá fazendo... Eu vou falar uma coisa aqui, só para brincar, por favor, não fiquem bravos comigo. A pessoa está fazendo novena para seres aí, né, para se proteger. E aí eu falo, uau. Então você se rende, né, faz um processo para se render ao próprio controlador, para ele te proteger. Uau, como pode melhorar. E aí a gente vê um monte de gente reproduzindo uma cultura, né, de internet, esquizotérica, que eu entendo, eu respeito, só que é uma bela de uma furada. Eu falo nisso, começa até a doer, sabe? Umas partes aqui do meu corpo. Ai, gente, não é fácil, não é fácil. A pessoa, para chegar no ponto de se liberar, de expandir mesmo de verdade, ela vai percebendo, né, que ela tem que deixar... Gente, eu acho que nem som... tem. Ela tem que abrir mão de um monte de crença limitante, tem que reestruturar muita coisa, transformar muita coisa. E as pessoas são muito devocionais, são muito entregues, são muitas vidas devotando, sendo devota de seres, de personagens, né? E de construções aí de seres controladores, né? E todo mundo ama isso. E quando você começa a propor, olha, quando a pessoa ouve alguém dizer que tudo isso é um controle muito grande, que são os mesmos controladores, porque todas essas informações que estão circulando, né, no meio esquizotérico, e desculpa falar assim, mas, né, e as pessoas querem explicação para tudo, porque aí a pessoa vem com aquela bagagem gigante de forma e estrutura. Aí eu olho para aquilo tudo assim, aí a minha alma exerce, né? Tem que exercitar essa paciência, essa benevolência,
de perceber, a pessoa está naquele estágio, mas ela, achando que ela está, né, se libertando, ela está se enrolando mais, se aprisionando mais, cada vez mais. Então, o processo de expansão de consciência não é para todos ainda, de você realmente abrir mão, né, de estar de forma devocional, linkada com os controladores, porque todos esses seres são controladores, aos quais as pessoas ficam aí devotando e fazendo, eu falo novena, né? Fazendo processos e tudo. O negócio não é brincadeira não, gente. O povo tá mais enrolado. Então, às vezes, a gente pega uma pessoa que está adiantada no processo, né? Já tá aí fazendo um monte de coisa, aí a gente ora, abre o campo da pessoa e fala, não acredito. Só quem tá entra nos bastidores, como euzinha e minhas equipes aqui, esse é dolorosamente, eu tenho procurado não fazer disso um fardo. A minha alma olha para tudo isso e fala, uau. São as crenças, né? No final das contas, estão todos atrelados aos controladores. Os mesmos personagens, eles são seres, né, e que estão aí, são os personagens que foram maquiados, né, vamos falar assim, os bandidos vestidos de mocinho. Aí gente, a narrativa faz tudo. Como a internet, então, isso é, ó, mel na chupeta. E vamos que vamos. E cheguei no final. Dia, Gigi. Bom dia, Gigi, maravilhosa com você, tá? Eu tô melhorando. Voltei porque a voz tá, né? Tá fluindo melhor. Esses dias eu não fiz live porque não tinha condição. Não tinha voz, tossindo muito e tudo. Não parei de atender, trabalhei o tempo todo, mas a live, não tem condição de fazer live desse jeito. Tava bem, né? Agora melhorou um pouco, aí até segunda melhora mais um pouco. Semana que vem a gente retorna normal. Espero, né? Estar presente com todo mundo aqui. E no meio do mês, não sei se é 13 ou 14, eu tô chegando, acho que é 14. Eu tô chegando em Florianópolis para fazer classe de barras e atendimentos presenciais. Então, a nossa live hoje, o tema é peça e receberás, seja grato e receberás mais. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês é um processo que eu estou realmente pedindo para o universo, pedindo para a Terra para ser mais contribuição, para expandir a minha vida. E não adianta, quanto mais eu tenho caminhado, eu tenho percebido que quanto mais eu me coloco à disposição, né, da consciência verdadeira, não é das programações, não. Eu tenho que salvar todo mundo, eu tenho que curar as pessoas, não é isso. Muito longe disso. A gente, né, assim, um processo realmente também meu de amadurecimento, de entendimento do que é um processo de estimular o outro a se curar. Então, a nível de ser infinito e a nível de corpo. E estou trabalhando profundamente, abrindo mão de muitos pontos de vista que eu tenho. Agora chegou a hora do corpo, né? Então é o presencial. Giselda, em 2025, inaugura essa possibilidade realmente de presencial. Então, se você está aí na sua cidade, tem um grupo de pessoas interessadas em classes de barras, de Access Consciousness, atendimentos presenciais, workshops, entre em contato que a gente, né, a minha agenda para esse ano está aberta. E colaborando com tudo isso, eu também estou abrindo espaço para estar presencialmente com pessoas aqui no meu espaço, aqui no meu cantinho, né, no cantinho da Gigi. Vamos ver no que dá. E o sentido de gratidão. Quando a gente é grato, a gente pede, recebe o caminho, recebe possibilidades.
e a gente escolhe e recebe mais possibilidades, escolhe e recebe mais, e sendo grato infinitamente a tudo que recebemos. Então, assim, começar a olhar essa realidade com os olhos da abundância, perceber. Eu tenho percebido muito, assim, quanta facilidade, meus amores, quanta facilidade a gente tem tido, né? Nessa realidade. É muita facilidade. Comunicação, internet, carros maravilhosos. Apesar, a gente sabe que a tecnologia podia ser muito mais interessante, mas é o que está acontecendo, e, né? Eu sempre entro nos mercados, eu olho e falo assim, aquelas pilhas, né? O hortifruti, eu olho e falo, puxa, quanta abundância. Quando eu saí do país, eu olhei lá fora, falei, não, o país é o Brasil. Embora, né, eles quiseram mudar essa mentalidade, nos deixar acreditar que o Brasil é menos. Gente, o Brasil é o tesouro, é um baú de tesouros. Mas nós precisamos perceber que nós somos saqueados, né? O Brasil é um país que é mantido da forma que tem sido mantido para que ele seja saqueado. Então agora os que poderiam transformar isso estão evadindo, que é isso que eles queriam, né? E com esse governo, tudo isso que acontece, os menos favorecidos ou aqueles muito corajosos vão permanecer. E que o universo possa nos trazer uma mudança, né, de caminho, uma mudança de mentalidade, e perceber que o Brasil é o verdadeiro tesouro hoje no mundo inteiro. E a minha alma clama por isso, assim, eu sempre quis, durante muitos anos eu queria morar fora, queria ir embora e tudo. Hoje eu falo, não, meu lugar é aqui. Não que eu não possa mudar de várias possibilidades. Eu me sinto uma pessoa assim que pertencente ao mundo, né? Eu me sinto do mundo. Brasil hoje é uma opção porque eu não vejo outra possibilidade, mas eu gosto muito daqui. Apesar de tudo, né, que a gente experimenta, sou muito feliz com esse país. E agora, no mais, quem vai ter que transformar muita coisa somos nós mesmos, né? E vamos que vamos. Vamos trazer consciência, porque existem muitas pessoas que estão interessadas realmente em transformar a realidade, expandir consciência de verdade. Eu tenho visto pelo dentro dos meus atendimentos o retorno que eu tenho, né? Os depoimentos são coisas assim para emocionar mesmo. São muitos clientes, gente. São muitos. Eu começar a dizer que são quase milhares já de clientes. E assim, muita transformação. E eu comecei a me dar conta nos últimos tempos comecei a me dar mais conta, ter mais clareza da mágica que o meu ser é capaz, pode fazer. E mudando os pontos de vista, né? Porque a gente acredita às vezes que quando a gente disponibiliza, né, a expansão, a cura, né, para as pessoas, a gente acha que gasta. Tem alguma coisa em nós que se gasta. Não é assim. Somos seres infinitos, a energia ela é infinita. Então, tolos de nós em acreditar que nós somos sugados. Na realidade, nós resistimos a entregar uma energia infinita que o universo nos entrega a todo instante. Ela é infinita, ela não para de jorrar. Então, a gente vai aprendendo e transformando o ponto de vista para que a gente possa se tornar mais fonte, né? E ninguém precisa ficar arrancando com saca-rolha de nós aquilo que eles
escolhem ter, a gente já pode entregar com facilidade, alegria e glória. Então, meus amores, hoje é sexta-feira, é um dia maravilhoso, espero que vocês tenham um final de semana fantástico. Domingo eu marquei de fazer o faxinão do lar. Eu espero que vocês façam a inscrição de vocês e aproveitem esse momento, que sempre que eu crio esses tratamentos em grupo, primeiro eu faço para mim. Vou dar um faxinão no meu lar, na minha chácara. Aí eu convido vocês, né? E vocês podem dar de presente para outras pessoas. Mas por ser faxinão no lar, eu peço que as pessoas que vão receber, elas possam autorizar. Porque a Gigi não está muito disposta a ficar enfiando a mão em cumbuca, né? Entrando, né? Como eu não vou entrar na intimidade do lar de uma pessoa que não me autorizou a fazer limpeza nenhuma. E de lá tirar cobras e lagartos, literalmente. Então, exige uma certa... Para presentear a pessoa, né? Ela precisa autorizar. Dito isso, eu espero que vocês façam, né, a inscrição de vocês para esse domingo às 8 da manhã. No mesmo molde, né, do que eu tenho feito, do fluxo quântico, das 8 até 9 horas, 9 e pouco. E eu aconselho, quem tiver em dúvida, entrar nesse faxinão, porque dele eu devo lançar lá dentro eu vou lançar vamos dizer assim, uma oportunidade, uma possibilidade mais profunda de liberação, né? Porque tem vários níveis de liberação do lar, do seu imóvel, da sua casa, tá? Então é isso, meus amores. Eu fico muito feliz de ter retornado aqui com vocês. Espero estar aqui segunda-feira conversando com todo mundo. E espero de coração que vocês escolham estar no faxinão do lar da Gigi nesse domingo, para fazer uma limpeza, né? É fundamental que as nossas moradias, as nossas casas, os imóveis onde a gente habita estejam em condições também, né? Para que a gente possa realmente expandir e ter saúde, a nossa família também. Saúde em vários níveis, físico, mental, emocional, tá bom? Escolhe mesmo, Sabrina, vai ser fenomenal. Às vezes você tem lá um imóvel que está parado também. Ó, Zé, eu quero para minha casa, para o meu lar, que eu moro, mas eu quero também te dar... Aí a pessoa passa para mim, no privado, o endereço. Não, tem uma casa que a minha mãe faleceu, que está paradinha lá. Até estou pensando em vender, ou não sei, tem umas questões de inventário, ou tem, sei lá, qualquer coisa. Né? O imóvel da empresa que você tem. Você tem um imóvel onde você trabalha. Aí o imóvel, não a empresa, mas o imóvel da empresa. Você passa no privado, você está entendendo? Então, assim, tem várias opções, além de ser só a casa da pessoa que ela mora. E se for para um irmão, para um parente, um amigo, peça autorização. Olha, tem uma pessoa aí, o nome dela é Gisele, ela está fazendo um tratamento em grupo para fazer uma limpeza energética espiritual na casa das pessoas. Posso colocar seu nome lá na lista? Aí você coloca o nome da pessoa na lista. Através do nome a gente localiza a casa. Agora, se você quiser dar o endereço também pode, não tem problema, tá bom? Meus amores, vou ficando por aqui então. Ótimo final de semana, maravilhoso para vocês, tá? E nesse domingo eu espero estar com vocês. Isso mesmo, Sabrina, pode sim. Se tiver mais alguma dúvida, tira comigo no privado, tá bom? Essa criação foi meio assim que muito, né? Foi meio em cima da hora. Mas Gigi é assim, as coisas vão aparecendo e eu vou criando. O pessoal fala, ai, mas tá muito em cima, tá nada. Vamos, depois a gente vai criar mais e mais e mais, tá bom? Beijo grande e até a próxima live.